O caso do jovem que havia desaparecido durante uma trilha. Ele foi encontrado com vida no Pico Marumbi, na região metropolitana de Curitiba. Lucas Moraes, de 23 anos, estava debilitado, desidratado, com escoriações pelo corpo, mas consciente. A cena do resgate registrada pelas equipes resume tudo: cansaço extremo, alívio imediato e uma pergunta que ficou no ar desde o primeiro dia: como ele conseguiu sobreviver tanto tempo sozinho em uma das áreas mais difíceis da Serra do Mar? Lucas desapareceu no domingo, durante a descida da trilha. Ele fazia o percurso acompanhado de amigos, mas em determinado momento acabou se separando do grupo. A partir daí, o que era uma trilha conhecida se transformou em um labirinto natural. Mata fechada, terreno íngreme, pouca visibilidade e nenhum sinal claro de orientação. E eu cedi para eles uma das minhas lanternas reservas e nós subimos, em direção ao cume. Em ambientes como o do Pico Marumbi, um erro de rota pode significar horas ou dias andando em círculos. As buscas começaram ainda no primeiro dia, mas rapidamente ficou claro que não seria simples. Equipes do Corpo de Bombeiros passaram a atuar por terra, enfrentando trilhas estreitas, encostas verticais e vegetação densa. O helicóptero do BPMOA entrou em ação sempre que as condições climáticas permitiam, sobrevoando áreas de difícil acesso, onde um deslocamento a pé levaria horas. O Major Pinheiro, do Corpo de Bombeiros, resumiu o cenário de forma direta: a região do Marumbi exige preparo físico, experiência e respeito. Não é um ambiente que perdoa improvisos. Enquanto as buscas avançavam, o tempo jogava contra. 5 dias exposto à umidade da serra, as variações de temperatura e a limitação de alimentos costumam ser decisivos. O que manteve Lucas vivo foi um detalhe crucial: ele conseguiu encontrar pontos de água ao longo do caminho. Segundo os médicos, isso fez toda a diferença. A hidratação mínima permitiu que o corpo resistisse, mesmo com desgaste físico intenso, pequenos ferimentos e sinais claros de exaustão. E você tá bem? Como que você tá? Olha, eu tô cheio de roxo no corpo, tô com várias escoriação e tô sem enxergar porque perdi meu óculos, sem bota e só isso. Mas eu tô bem. Falaram que a polícia tá vindo. Quando as equipes finalmente chegaram até ele, o estado era delicado, mas estável. Lucas foi resgatado, imobilizado e encaminhado ao hospital. O diagnóstico apontou desidratação e escoriações leves, sem fraturas graves. Um resultado que muitos consideraram quase improvável, levando em conta o tempo de desaparecimento e as características do terreno. Foi um daqueles casos em que cada decisão tomada no meio da mata pode significar a diferença entre voltar para casa ou não. O resgate trouxe alívio à família, aos amigos e também aos próprios socorristas, que acompanharam dias de incerteza. No meio da mata, dizendo assim, não vá para frente, eu volto, eu faça alguma coisa assim, né? Sinalizações, né? Para que isso não ocorra mais, sabe? Então, eu acredito que para que não venha a ocorrer mais casos com outras pessoas assim que venham despreparadas, que nem no caso dele teve uma negligência de despreparo. Vai levar um puxão de orelha, seu Roberto? Vai dar um puxão de orelha? Com certeza a gente vai ter uma conversa, né? Mas o caso não terminou ali. O Corpo de Bombeiros usou a ocorrência como um alerta público. Trilhas não são passeios comuns. Fazer o percurso sozinho, ignorar o horário de descida ou entrar na mata sem equipamentos de comunicação e orientação aumenta drasticamente o risco. Em regiões como o Marumbi, a luz natural acaba rápido, o sinal de celular falha e a natureza impõe suas próprias regras. A história de Lucas termina com vida, mas deixa um aviso claro. Quantas pessoas subestimam trilhas conhecidas, achando que nada pode dar errado? Quantas entram em áreas de mata sem GPS, sem planejamento, confiando apenas na experiência ou na sorte? Neste caso, a combinação entre resistência, acesso à água e uma operação de resgate complexa evitou uma tragédia. Na próxima, será que o desfecho seria o mesmo? As equipes trabalharam com hipóteses simultâneas. Lucas poderia estar ferido, imóvel em algum ponto da encosta ou em deslocamento constante tentando encontrar uma saída. Aventura, entanto, pedi muita proteção de Deus, pensei em toda a minha família na hora que eu estava descendo pelas trilhas, né? Nesses 5 dias aí,
quase quebrei o joelho, pulei por uma cachoeira de mais de 30 metros de altura, pedindo proteção sempre pro pai. Depois de ter pulado dessa cachoeira, eu continuei nadando, né? Encontrava as pedras maiores, eu subi em cima das pedras maiores para poder continuar vendo a vista do que eu tinha pela frente. Aí eu continuava indo, nas noites, chegava perto das 4 horas, eu ouvia os grilos. Isso exigiu uma estratégia dupla: varredura aérea para identificar movimentos ou sinais visuais e progressão terrestre lenta, minuciosa, quase centímetro por centímetro em áreas críticas. O relevo vertical não permitia pressa. Um erro colocaria também os socorristas em risco. Durante esse período, a angústia da família crescia. A cada noite sem notícias, aumentava o temor de um desfecho diferente. Em ambientes de serra, 5 dias são um limite psicológico pesado. A umidade constante provoca hipotermia. Pequenos ferimentos infeccionam. A falta de alimentação compromete a tomada de decisões. Sobreviver nessas condições exige mais do que força física. Exige manter a calma quando tudo ao redor empurra para o desespero. Segundo informações médicas, Lucas fez algo fundamental: não entrou em pânico absoluto. Ao encontrar água, ele priorizou se manter hidratado e reduziu o deslocamento em momentos de maior exaustão. Isso diminuiu o gasto energético e aumentou as chances de ser encontrado. Muitos desaparecidos cometem o erro de andar sem direção por horas, o que só aprofunda o isolamento. O caso reacende um debate importante entre praticantes de trilha e montanhismo. Experiência não substitui planejamento. Conhecer o percurso não elimina o risco. Equipamentos simples, como GPS offline, apito, lanterna e bateria extra, podem ser decisivos. Mais do que isso, manter o grupo unido e respeitar o horário limite de retorno não é excesso de cuidado, é sobrevivência.